Sendo muito justo mesmo, sem querer simplesmente sair detonando gratuitamente o episódio, nem ficar defendendo coisas ali que de fato não fazem tanto sentido assim, eu diria que o meu primeiro pensamento a respeito desse episódio é de que ele teve grandes ideias que foram muito mal desenvolvidas. Ou seja, um roteiro que talvez tenha sido aprovado cedo demais, sendo que ele muito provavelmente mereceria. Muito provavelmente não, com certeza. Mereceria uma ou mais revisões para que as ideias que foram plantadas ali fossem garantidamente apontadas para o sucesso de algo que a série está precisando desesperadamente agora que está perto do seu desfecho. Salvem telanautas trekkers insistentes que estão aqui mais uma vez comigo, Heitor Teixeira, para a gente falar mais uma vez de Star Trek Discovery na sua quinta temporada, episódio 8, Labyrinths, ou Labirintos. Porque, como diz o Nitpicking Nerd, Discovery nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Eu também já falei isso, mas pelo menos uma vez nessa temporada, mas aqui eu vou dizer que senti um tremendo tom de Doctor Who. Ou seja, é o tipo de historinha que a gente costumaria ver nessa franquia vizinha, mas que eu não sei se combina tanto com o clima de Star Trek, ainda que Discovery tenha esse jeitão mais fantasia do que necessariamente sci-fi. Isso se dá porque eu achei o ambiente da tal biblioteca muito pouco crível para algo que faz o que eles dizem que o lugar faz, sendo que é um repositório do conhecimento de diversas civilizações diferentes. A forma como eles construíram, desde a parte visual até o comportamento interno de quem habita o tal lugar e até a própria parte externa dele, me pareceu uma visão bastante infantil da coisa. Mas de resto, como eu falei, com uma revisada o tom podia chegar a ficar muito melhor, e esse episódio tinha tudo, prestem atenção, para ter sido épico, uma vez que eles podiam ter feito com que o aproveitamento da história e o para que ela estava apontando fosse desenvolvido de uma forma que ia pegar você, fã, no colo e ia te dar todo o carinho do mundo. Mas eu comento sobre isso no final, quando eu estiver fazendo as minhas conclusões. Labirintos tão labirintosos que eu acho que os roteiristas se perderam. Essa seria então a última chance da tropinha, do pessoalzinho da nave da Discovery, e colocar suas mãozinhas no último artefato para fechar essa coisinha meio Indiana Jones, meio Relic Hunter, meio Tomb Raider, meio Uncharted, meio Anjos e Demônios, para poderem conseguir chegar na pista daquilo que é o mais importante da temporada. Ainda assim, o problema todo é eles estão não apenas no final da temporada, mas no final da série. Então esses últimos episódios têm mais do que a obrigação de funcionarem de uma forma a fazerem tudo se amarrar de uma forma muito condizente e satisfatória. Interajam comigo aqui no canal, fazendo algum tipo de atividade que mostre para o algoritmo que vocês estão participando e querem mais. Como, por exemplo, compartilhar com amigos que vocês saibam que têm a chance de curtir os assuntos que são tratados aqui no canal. Então eu vou pedir para vocês, sejam aqueles que estão chegando agora ou aqueles velhos conhecidos telanautas que já estão comigo há um tempão, para deixar o seu like e considerar se inscrever, ativando as notificações para não correrem o risco de perder nenhum dos meus lançamentos. Porque o que vocês vão fazer da vida de vocês se vocês perderem um vídeo meu? Já pensou que transtorno? Deixo também o convite para vocês assistirem o vídeo até o final, justamente para ver a participação dos telanautas, que enviaram as suas mensagens e essas serão respondidas no final desse vídeo. E como fica muito difícil comentar tudo de mais relevante a respeito da historinha desse episódio, que já foi bem menos episódico do que outros que vieram antes deles, fica aqui o meu aviso de spoiler, porque agora eu vou recapitular, fazendo um review passo a passo, inclusive comentando algumas coisinhas que eu acho que valem a pena ser pontuadas daqui pra frente. Então estejam todos avisados. A Mon tá lá com o resto da brinzada toda, no meio do ritual fúnebre do Lak, onde ela usa a lábiazinha dela para arranjar um jeito de meio que ser liberada
para fazer a busca justamente pelo poder dos progenitores, com a intenção de ressuscitar o marido. Essa facção Brim, pelo menos na figura desse primarca babaca aí, tá tentando usar o pretexto da morte dele para poder juntar a galera Brim para poder reivindicar o trono. Ou seja, uma coisa que ele não tem assim tanta vontade ou interesse de participar, mas que serve como uma desculpa para alcançar aquilo que ele quer por vias indiretas. Coisas essas que a gente costuma ver muito na política. Coisas essas que talvez não devessem estar envolvidas naquilo de cultura que a gente viu sendo plantado a respeito dos Brim até agora. Porque parecia que eles agiam diferente disso aí. Com um senso de honra e lealdade, pelo menos para com os seus semelhantes que fossem em cima disso. Mas a gente sabe que existem facções que lutam contra outras facções. O problema é quando a facção luta com ela mesma, pisando na cabeça de quem deveria elevar os seus líderes. Aí, é claro, chega a hora da gente falar a respeito das Badlands e da tal bibliotecária Patricinha. Porque, vamos e convenhamos, o jeitinho como ela apareceu ali vai bastante na contramão daquilo que a gente esperaria de uma figura que toma conta de um lugar que detém o conhecimento de tanta gente. A gente esperava ver alguém que fosse uma figura que desse uma impactada maior com a sua sabedoria, mas no caso foi o oposto. Então eles tentaram meio que colocar uma coisa que subvertesse essa expectativa e essa esperança, colocando uma mocinha ali que parece bastante fã da Barbie. E não confundir com a Lyrell, a Klingon das primeiras temporadas, essa é a Ryrell, que aparentemente é uma Efrosiana. Espécie essa que seria igual ao presidente da federação que tá lá na Terra no Star Trek VI. Lembra dele? Pois é, vale a pena também dar uma passada por cima do como os livros do Star Trek Titan, com a nave sendo comandada pelo Riker, apresenta o seu engenheiro, que é dessa espécie, e lá eles desenvolvem um pouquinho mais a respeito do como essa espécie funciona e se comporta. O cara lá gosta de cantar a mulherada geral, não importa de qual espécie, de uma forma até muito mais descarada do que a gente viu o próprio Riker fazendo ao longo da nova geração. E aí ele, em determinado momento, acaba comentando que aquele é o modus operandi da espécie dele, vejam vocês, por respeito, quase como se não flertar com alguém fosse um insulto, já que no fim das contas ele acaba se parecendo muito justamente com a mãe da Deanna Troi, a Lwaxana, quando essa tá basicamente no cio, o tempo inteiro só pensando naquilo. Ou seja, tentaram trabalhar isso ali e eu não lembro de ter visto isso sendo comentado em outros lugares, com certeza não lugares canônicos, como em tela de qualquer uma das outras séries. Mas como a gente também nunca explorou devidamente essa espécie, as memórias que me vêm são as das coisinhas que eu li justamente nos livros da Titan. As Badlands ali, como a gente já tinha visto em séries anteriores, é um lugar que é bastante difícil de transitar. Mas a própria bibliotecária acaba pedindo que a Discovery em dado momento inclusive corte os motores para seguir um caminho bastante específico de algo ali que vai ser uma bumpy ride, meio um off-road. Andar fora da estrada, em cima de pedregulhos e coisas que acabam saculejando bastante a nave, fazendo a viagem não ficar assim tão confortável, o que se torna um salto de fé, levando eles para algo que não chega a ser, que nem no outro episódio, uma Pocket Dimension, mas seria um bolsão de calmaria dentro das tempestades de plasma das Badlands. E é nesse ponto em que a bibliotecária inclusive acaba sabendo da presença de uma pessoa de Kwejian, o planeta do Book, que foi destruído lá na 4ª temporada. Portanto, por ele ser o último sobrevivente da sua espécie, pelo menos de que se tem notícia, ela acaba convidando ele para vir para a biblioteca também, porque tem um item lá desse povo e ela queria uma ajudinha com o tal item. Nessa parte aí eu acabei ficando com a pulga atrás da orelha, porque eu achei que eles fossem fazer um desenvolvimento um pouquinho maior, e é justamente essa uma das oportunidades que eu acho que eles perderam. Não que eu esteja querendo dizer que eu seria capaz de escrever o roteiro desse episódio melhor do que os roteiristas que de fato o escreveram. Não, é isso mesmo, eu escreveria esse episódio melhor que eles. E só para seguir com tudo em pratos limpos, a Michael e o Book trocam uma ideia sobre as diferenças ideológicas
de lá daquele ponto onde a Michael acabou se vendo obrigada a entregar a Mol para os Breen. Então eles meio que fazem aquela cara de não leva a mal, não fica chateado nem nada e tal, a gente não pensa igual, mas não esquece, tenho o maior carinho por você, pô, você mora aqui, ó, no meu coração. Na biblioteca é logo deixado claro que eles são neutros e apartidários, mas que eles também têm as suas próprias regras. Daí, como prometido, a bibliotecária leva a Michael até o tal manuscrito da cientista Betazoide. E aí, meio que nem aqueles papos de convento, a gente fica sabendo que a tal da Marina Betazoide, a cientista, do pactozinho lá, dos carinha que dividiram os artefatos, depois de ter levado o livrinho dela para ser guardado aí, acabou dedicando a vida dela para se tornar uma arquivista também, e ficou aí até morrer. E aí, dando uma folheada ali no livrinho, a Burnham acaba encontrando uma chapinha cheia de gravuras, ranhuras e desenhinhos e tal no meio do negócio, que com certeza é responsável por algum tipo de tecnologia que vai cuidar da pista e desafio da vez, que quando a Burnham mete o dedo dela lá no meio para poder tentar ativar o negócio, ela de fato ativa algum negócio, que no começo ela não entende o que é. Enquanto tá rolando isso de um lado, o Book tá caminhando com a tal arquivista que leva ele para o outro tal lugar onde tem o artefato de Kuei-Jan, no qual ela mostra para ele que é uma espécie de caixinha de madeira com umas coisas lá que parecem meio que umas raízes, umas coisas, uns artefatos, talvez até meio tribais, meio ritualísticos, meio chuca-chinchila. E como ele é o último da espécie dele, ele automaticamente ganha o bônus, o boi, de poder ficar com esse item para ele, com o único pedido de eventualmente um dia antes de morrer ele devolver o negócio e meio que dizer o que ele andou fazendo com o tal artefato, para que eles possam colocar o negócio na galeria deles de novo e deixar uma notinha lá do que aconteceu com o item durante esse tempo. Aí essa cena que eu achei que fosse ser mais relevante, mais complexa e mais pertinente dentro da história, dura só esse pouquinho mesmo, fazendo com que eu não tenha nem entendido a profundidade além do fato da conexão emocional que ele tem com o item por causa de motivos óbvios das lembranças e o carinho que ele tinha pela casa dele. Aí quando eles vão voltar a encontrar com a Michael, ele vê que ela tá lá caída inconsciente no chão depois de ter mexido na tal da chapinha. Coisa essa que na hora me deu a maior sensação de uma vibe Inner Light. Que nem aquele episódio famoso com o Picard que acontece algo muito similar. E aí a gente vê que esse tal lugar novo para onde a Michael foi é a biblioteca onde ela encontra com o Book. O problema é que a biblioteca não é a biblioteca e o Book não é o Book, já que a tal da Marina criou uma coisa que faz com que a pessoa seja apresentada a uma versão desse cenário mental que condiga justamente com o ponto de história mais importante da vida da pessoa. Ou seja, é uma tradução da psique da pessoa que vai embalar ela dentro de algo que ela consegue reconhecer. Aí uma coisa que a gente não vê acontecendo, mas fica subentendido, justamente pelos motivos óbvios dela tá mal lá, é que o Book deve ter olhado e falado: caramba, lascou, vou pedir ajuda. Então a gente vê que nessa sequência de cena tá lá o médico, o Dr. Culber, justamente com o primeiro oficial, o Reiner. E aí quando o Booker entende o que está acontecendo, que ela tá presa dentro de uma coisa ali, que deve estar sendo uma proposta mental, ele quer entrar para poder ajudar ela, mas também descobre que o negócio só aceita um usuário por vez. É curioso ver a bibliotecária fazendo o comentário de que ela tá aí há décadas e nunca viu isso na vida dela. Todas as pistas e artefatos que foram encontrados até agora passaram de uma forma ou de outra por algum tipo de desafio. Então a Michael meio que descobre que ela teria que resolver esse para aí dentro dessa simulação entender a localização da tal peça lá fora no mundo físico, que meio que por acaso representa a biblioteca aí exatamente como o corpo dela tá lá fora. Mas eu não sei como isso se daria se tivesse sido uma outra pessoa a chegar pedindo pelo tal livro. E aí o que ela faz é usar o que está à disposição dela, ou seja, o lado racional, para com seu raciocínio tentar minimizar a quantidade de saídas distintas, as coisas diferentes que estão disponíveis para que ela
diminua o campo da busca e chegue no tal resultado do qual é a resposta desse quebra-cabeça. E aí ela, tentando raciocinar de uma forma em que as coisas façam sentido, ela vai fazendo os comentários dela em voz alta e acaba chegando na conclusão de que muito provavelmente a coisa deva estar ligada com a seção de história, já que só uma biblioteca deve ter diferentes gêneros. E ela acha que, pelo contexto da tal cientista, o negócio deve estar ligado com a Guerra dos Domínios, então é lá que ela vai procurar primeiro. Que é justamente quando ela descobre aquela coisa que vem assim meio do nada e deixa a gente meio down, meio triste quando a gente descobre, é que se ela falhar nessa busca, ela vai ter uma morte neurológica. Coisa light, que nem Winner Light. Do lado de fora, para não dizer que eles estão lá só coçando o saco, o Culber, o Rainer e o Booker vão testar por própria conta deles outras coisas que estejam disponíveis para tentar ajudar a Michael, já que ela tá lá e eles não podem fazer muito por ela, tentam eles fazer alguma coisa do lado de fora que seja útil. E é óbvio que a primeira coisa que eles pensam é em pesquisar coisas a respeito da tal cientista, Betazoide, o que vai levar um tempo esse que eles não têm, já que os Breen estão chegando. Fica bem claro que eles estão lá do lado de fora, da parte das tempestades de plasma, meio que pedindo para entrar, e a própria bibliotecária deixa claro que por eles serem apartidários e não poderem dar privilégios extras para nenhum tipo de cultura, ela vai ter que atender os caras, porque não tem muita escolha. E se você estava se perguntando como é que a Maul e esses Breen conseguem saber exatamente para onde ter ido, se ela não teve acesso por tempo suficiente para entender as coisas que foram encontradas nos artefatos até aqui, então ela não deveria ter a localização do para onde ir. Foi o que a gente estava pensando durante um tempo, mas eles batem na tecla de que os Breen têm tecnologia capaz sim de analisar a assinatura do salto, ou seja, não é nem assinatura de dobra, é tentar no mapinha deles de uma forma ou de outra ver o ping de quando a nave salta e brota em outro lugar. Ela aparentemente aparece no mapa para eles e eles sabem para onde eles têm que ir. O que por um lado faz algum sentido, mas por outro levanta uma série de novas perguntas, dos quais a primeira e mais óbvia é como. Então lá temos os Breen, sendo Breen, que acabam forçando a barra e dando um ultimato para a bibliotecária, que na boa acaba mandando eles catarem coquinho. Ela queria pegar leve, mas viu que os meninos não sabem se comportar. E só então a Maul resolve explicar para o Primarca que as pistas que já estão dentro da Discovery têm que ser somadas com aquela que provavelmente consegue ser pega e adquirida dentro dessa tal biblioteca, para que eles venham a ter a pista do como chegar no local final onde vai estar o tal poder dos progenitores. Só que o plano deles não envolve inteligência, é só força bruta. Quanto a isso, até os Romulanos, que de vez em quando faziam coisas parecidas, ainda tinham um jeitão mais cheio de estilo. O tal guia dessa paisagem da mente, criada pela mente da Burnham, que está usando a forma do Book, e isso também de certa forma deveria fazer parte do quebra-cabeça, ou pelo menos ela acha que faz, acaba dizendo para ela que não pode agir de forma proativa em ajudá-la. Pode responder perguntas de sim e não, e de vez em quando até dar uma orientada em coisas que não burlem as regras do como as coisas estão acontecendo ali, mas também deixa claro que dependendo do caminho que ela resolva seguir, ela pode estar perdendo um tempo precioso, que pode ser perigoso. E como ela sabe que para ela o mais importante é a missão, não importa qual missão seja, sempre a missão da vez é a coisa mais importante da vida dela, e a missão da vez inclui um livro chamado Labirinto da Mente. Ela de repente chega no insight de que ela deva estar numa espécie de labirinto de verdade, ou seja, as prateleiras e a distribuição física dessa biblioteca, que na verdade não é física de verdade, mas representa o que está lá fora, se apresenta para ela nesse momento como um verdadeiro labirinto, ao qual ela vai tentar usar as técnicas que ela conhece, científicas e até matemáticas, para conseguir encontrar o caminho para fora, porque ela meio que chega na conclusão de que esse é o desafio. E aí ela acaba usando a super científica fórmula de derrubar a areia, para poder,
marcar o caminho e ir para fora do labirinto evitando o Minotauro. A Discovery sabe que não é capaz de enfrentar os Brim com essa nave gigantesca, maior que um cubo Borg que está lá fora. E aí a galera da biblioteca, por sua vez, para poder se defender, é obrigada a levantar os seus próprios escudos, o que faz com que inclusive a nave perca o contato com o time avançado que está lá dentro. E é nessas que o Rhys, pela primeira vez, olha aí galera, tem a oportunidade de assumir o comando de um jeito em que ele ganha protagonismo nesse nível, mostrando que ele vai usar as expertises do campo de trabalho dele, que no caso é o campo tático, para poder fazer o pensamento do como ele vai agir para ganhar tempo para o pessoal que está lá dentro da biblioteca poder continuar servindo a Michael em termos de proteger o corpo dela enquanto ela resolve o tal do quebra-cabeça. Ficou bonito ali na forma como colocaram ele em evidência, mas ele também não chegou a fazer nada nem de forma tão inteligente, nem de forma tão surpreendente que tenha sido merecedor de aplausos pelo fato dele ter tido a oportunidade de sentar nessa cadeira e ter o foco e o holofote em cima dele dessa vez. Então ao mesmo tempo que é legal, também ficou meio... Aí, como eu falei, a gente vê lá a Michael eliminando os caminhos com o baldinho de areia dela, até que ela consegue fechar um determinado circuito e encontra a porta marcada com os hexágonos, o que, em teoria, na cabecinha dela, naquele momento, marcaria o final e a saída do labirinto. Aê! O problema é que não é nada disso, ela só encontra a porta que faz com que ela volte para o mesmo lugar onde ela começou, o que é bastante frustrante. E a gente nessas vai vendo o tempo que o episódio perde com coisas que poderiam ser muito melhor usadas com outras historinhas. Sendo que essas acabam se parecendo até com aquele episódio que é considerado um dos piores de Deep Space Nine, que a galerinha fica cantando lá o Alama Rain. E aí a gente chega na pergunta das perguntas. Como é que a tal cientista programaria algo que conseguiria por conta própria definir se a pessoa que vai encontrar a pista é de fato merecedora de encontrar a tal pista? Porque até o super protagonismo da Michael deveria ser finito e limitado e a série sabe disso. Ou pelo menos brinca com a gente da audiência dizendo: eu sei o que vocês falam pelas minhas costas por aí. Lá do lado de fora dessa vivênciazinha simulada na cabeça da Michael, a gente vê que os Brim estão forçando a entrada para poder justamente passar pelo escudo da biblioteca. Enquanto isso, o Dr. Culber pede por mais tempo, já que não tem muito mais o que ele possa fazer para manter o corpo dela estável e sabe que ela precisa desse tempo para ter a oportunidade de concluir a missão. Pensa, Michael, pensa, supletivo, talvez ela devesse procurar na seção de autoajuda. E aí a gente vê que ela está embarcando numas de fazer disso um processo como se fosse um psicólogo. Só que é um psicólogo que na verdade é ela mesma, sendo que é um psicólogo que está agindo de forma psicológica sem nunca ter feito a faculdade de psicologia. Ou seja, é a mesma coisa que um leigo atirando no escuro. E quanto mais ela especula, mais ela se afunda. Olha o labirinto da mente aí, como eles são inteligentes. Aí lá fora a gente vê a Reno, a Adira e o Stamets na festa da Technobabble, onde elas têm que arranjar um jeito, junto com a ajuda dele, de fazer com que eles enganem a maquininha de furar o escudo dos Brim. E a solução que eles meio que arranjam é fazer uma forma de dizer para o leitor do sensor deles que lê a variação de frequência da modulação do escudo, ache que a modulação do escudo variou. E aí eles acabam usando uma emissão de partículas daquelas clássicas que a gente vê em tudo quanto é série de Star Trek, com uma descrição que a gente até entende, mas eu não tenho lá muita certeza de que os Brim seriam burros ao ponto de não testarem para ver de onde está vindo esse erro. Mas, para não ficar complicando muito a vida dos roteiristas, a gente vê que o negócio até funciona, mas não antes de pelo menos uma meia dúzia de Brim passar. O que em teoria daria para o Book e para o Reiner uma espécie de ceninha de ação, com eles enfrentando aí meia dúzia de soldadinho, mas que também ficou uma ceninha meia boca, meio uma pegada ali de primeira pessoa de videogame, visto por alguém que está vendo alguém jogar videogame. A Maul tá acompanhando isso do lado do Primarca, que é um tremendo de um babaca arrogante dos infernos,
que parece que só quer fazer as coisas pra ele de uma forma extremamente egoísta, ainda que ele tenha que montar em cima, inclusive, da galera que faz o inner circlezinho dele. E aí ela acaba usando isso pra plantar a discórdia no meio da galera. Aquilo que a gente já vai vendo que vai um pouco mais pra frente no episódio servir para que ela use isso de alguma forma. A gente já vê que vai sendo plantado de forma sutil ali, naquelas de, ó, tá vendo? O cara não é nem tão teu amigo assim, o cara não é tão confiável, é por um babaca desses aí que você tá lutando, que você tá entregando sua lealdade, pensa direito, abre teu olho, rapaz. E depois desse ataque, com o Book ferido, a coisa acaba se tornando, mais uma vez, uma corrida contra o tempo. Porque em Discovery, quando é que eles não estão correndo contra o tempo? E aí lá, junto do guia desse cenário mental, que tá usando a cara do Book nesse momento, para poder interagir com a Michael, a gente vê a versão frágil dela. Que pra mim acaba funcionando meio como se fossem os roteiristas tentando fazer uma leitura de todas as reclamações de muitos da audiência, alguns que são super fãs e outros que são super críticos ao que acontece na série, que acabam apontando o super protagonismo dela, que funcionaria como uma espécie de casca artificial que ela usa para se proteger do resto do mundo, como se ela tivesse muito medo de falhar. Falhar em todos os níveis da vida, como profissional, como amiga, como amante, como tudo. E aí ela acaba se forçando a ser o máximo em todas as situações, e o maior medo dela seria esse. Lembrando também que dentro da sociedade betazoide, onde todo mundo consegue ler a mente de todo mundo, o que não é o caso da Deanna Troi, porque ela só é meio betazoide, então ela é uma empata, que sente as emoções das pessoas, mas para ler mesmo os pensamentos só quando a gente tem um outro empata de nível betazoide falando com ela. Então aí ela consegue conversar com a mãe, de boquinha fechada e tal. Lá a gente tem que entender que a honestidade seria a chave, já que você praticamente não esconde o que você pensa de forma honesta a respeito de tudo aquilo que você vê e sente. E aí aparentemente era isso. Quando ela se dá conta desse ponto específico e ela resolve colocar pra fora o lance de que ela não é tão cabulosa assim como tantas pessoas vieram crendo ao longo de todas essas temporadas. Aparentemente ela merece receber a pista do aonde está o tal artefato lá fora no mundo físico. Mas quando ela está quase saindo da tal da simulação, eles cortam o negócio a deixar a gente com uma pulga atrás da orelha, se perguntando se ela chegou a receber a dica toda que o tal guia ia dar para ela. E até o final do episódio a gente vê que sim, ele falou tudo mesmo. Aí assim que ela sai da tal simulação e acorda no mundo físico, ela já sai numa situação ali 1000 graus. Aonde ela vai encontrar o tal artefato que está escondido dentro de um cristal, numa salinha ali perto, que o cara fala pra ela onde é, trocando lá uma ideia com o Bug, aquele negócio todo, mas eles tendo que correr porque tá chegando de novo os Brim. Aonde, é claro, eles se teletransportam ali no último segundo. Aquele esqueminha de já ter coordenado com o pessoal da biblioteca, de só abrir o escudo suficiente por tempo suficiente para que eles voltem para a nave e depois fechem o negócio. O plano óbvio então é arranjar um jeito de zarpar fora, atrair essa galera para longe da biblioteca e desses arquivos todos, sendo que todo esse povo aí tem um monte de boa vontade e é inocente, mas inocente acaba sendo justamente o pessoal da Discovery, né? Porque os Brim usam o pessoal da biblioteca como reféns, naquele que é o velho truque do vilão disposto a matar todo mundo para convencer o mocinho. E é então que a Michael, numa sacada de ter estudado minimamente essa cultura, acaba pedindo por um juramento Tergun, que é sagrado para os Brim, aonde ela pede para o Primarca prometer para ela aquela promessa de dedinho de, olha, a gente te entrega, eu te dou os artefatos para você fazer com eles o que você quiser, mas você promete para tia Burnham que você não vai fazer mal pro pessoal da biblioteca. É claro que ele, que entre outras coisas é um tremendo xenófobo, acaba ficando com aquelas de eu vou fazer uma promessa para uma porcaria de uma humana, mas ele acaba aceitando. E vejam, ele acaba aceitando. Então, na última jogada que ela tem a capacidade de fazer, ela junta as peças do artefato e ela mesma acaba conseguindo abrir a tal localização de onde está o poder.
dos progenitores e grava tudo antes de entregar o negócio pros caras. Ou seja, ela sabe que uma vez que ela entregue esses artefatos pros Breen, eles também vão ser capazes de saber aonde procurar. O lance todo é que ela tem o motor de esporo e eles não. Ou seja, a ideia é que eles cheguem lá antes dos Breen. E aí fica aquele negócio de quem vai conseguir chegar primeiro. E aí não é que o babaca do Primarca quer atirar na Discovery assim que recebe o tal do artefato? Só que a Maul e alguns outros dos seguidores dele ali sabem que se ele fizer um negócio desses, ele tá comprando de fato oficialmente briga e guerra com o pessoal da frota da Federação. Ao que aparentemente ele de fato não se importa. E como a gente já estava vendo ela minando ali a paciência da galera aos poucos, fazendo comentários que vão corroendo a imagem desse Primarca, e vamos dizer com honestidade, ele está permitindo que isso aconteça. A própria galera em volta ali, nesse ponto, quando você está assistindo, é de esperar que seja justamente quem vai arranjar um jeito de dar o golpe de forma interna. A Discovery fica lá então resistindo os ataques poderosíssimos das armas super pesadas dos Breen pelo máximo tempo que consegue dentro dos seus próprios escudos, enquanto esses vão cada vez mais caindo, até que chegam lá até mais ou menos uns 30% de capacidade, e aí a ideia e o plano genial da Burnham é ventilar o plasma dos motores de dobra, para quando eles forem sair dali justamente explodir tudo isso e dar aquela impressão de que a nave foi pro saco junto. O problema todo é, isso faria com que fosse uma explosão de gases e, sendo os Breen tão inteligentes como são, eles com certeza buscariam por outros detalhes ali no meio que justificassem que a nave de fato explodiu. Ou seja, deveria ter algum tipo de massa de detritos de nave no meio daquela explosão toda. Mas parece que o cara tá tão cego pela busca pelo poder, focado naquele detalhe que ele acha que vai ser o essencial para ele conseguir o sucesso, que ele não se preocupa com isso. E também acho que nesse ponto não tem um funcionário dele que dê aquela batidinha no ombro e fale: mas senhor, a nave provavelmente só foi para outro lugar. Até porque essa explosão, em teoria, não esconderia o fato da assinatura do salto que a nave fez para não estar mais ali. É um tipo de detalhe que podia muito bem ter sido revisado em novas versões antes do roteiro ter sido aprovado, não é mesmo? E, é claro, a gente acaba vendo para onde a Discovery foi, e a gente descobre também que eles saltaram para o lugar errado. Eles ainda estão bem distantes do lugar final onde eles têm que chegar, só que agora a nave está toda ferrada e eles estão sem o motor de salto e sem o motor de dobra. Pelos cálculos deles, os Breen devem levar aí, se eles vierem com os motores deles em velocidade máxima, umas 6 horas para chegar lá no lugar. Isso dá esse tempo para eles, justamente para lamber as feridas, colocar as coisas em ordem no lugar e chegar lá antes deles, inclusive. Aí a gente volta lá para junto dos Breen, onde a gente vê que, de fato, o babaca acha que a Discovery foi destruída. E é aí que ele resolve voltar as armas dele para atacarem a biblioteca. Ou seja, ferindo a promessa dele do tal do Tergun, o que faz com que toda a galera em volta olhe com aquela cara de: seu vil, seu rato, você não tem palavra? O que então faz com que muitos dos que seguem ele acabem dando uma relaxada, porque estão inclusive incomodados com a liderança, sendo que nessas ela acaba arranjando um jeito de voltar o ataque dele contra ele mesmo e acaba matando o cara, inclusive com a ajuda de um cara que seria meio que um imediato para ele ali, fazendo com que ela acabe tomando a patotinha pra ela. Olha só, o problema todo é que falta coerência na forma como a coisa é explicada, porque ainda que muitos do que estão ali já estivessem naquelas de provavelmente não querer continuar seguindo um cara que age da forma que segue, porque eles têm sim um certo código de conduta, muita gente ali, inclusive de escalões menores, provavelmente continuaria agindo de acordo com o protocolo, não deixando que ela simplesmente acabasse tomando o poder com tanta facilidade. Foi bem pouco sutil, inclusive com ela tendo dado o golpe final. Se eles tivessem deixado isso na mão do primeiro oficial do cara, apenas eu não teria reclamado tanto. Então, em relação a esse episódio, que eu gostei demais das propostas feitas,
que talvez seja exatamente o motivo pelo qual eu desgostei tanto da forma como essas coisas foram entregues, é que o desafio mental foi muito pouco convincente ou proveitoso, tanto para minha diversão quanto para o crescimento dos personagens, mesmo que você queira dizer que isso foi essencial para o crescimento pessoal da Burnham, que acabou se encarando ali com as próprias fraquezas. Então o problema está na proposta e na execução a partir do momento em que você vê que todo esse teste foi criado com a intenção de garantir que a determinada pessoa que fosse chegar na tal pista e conseguir o artefato fosse de fato alguém merecedor. O problema todo é, você pode sim ter uma pessoa que consegue passar exatamente pela mesma evolução mental para entrar em acordo com as suas próprias emoções que a Michael fez e não ser uma boa pessoa. Porque a pessoa só estaria sendo honesta mesmo em relação à sua fragilidade, no caso. Quando o Booker foi convidado para ir até lá, eu até cheguei a pensar que pelo fato dele ser o último da sua espécie, os caras fossem arranjar algum papinho mole de que ele fosse meio que ficar confinado lá para poder garantir que essa espécie não fosse perdida. Talvez até de forma mais ou menos similar a algo que aparece lá no episódio piloto não aprovado The Cage, o que em algum nível geraria alguma espécie de conflito que traria consequências depois. O que poderia servir só como um tempero para o episódio, mas que ainda seria algo mais interessante do que só ver ele pegar uma caixinha de madeira. E aí, se vocês me permitem, eu vou contar como eu teria escrito o tal episódio. A Michael, dentro dessa paisagem mental, teria passado por alguma espécie de teste, onde talvez até um negocinho lá do labirinto mesmo, ela teria achado e se enganado de que conseguiu chegar ali e receberia sim as pistas e o artefato para de fato conseguir chegar nos progenitores e iria voltar para Discovery, aonde ela junto com o resto da tripulação iria até o tal do local e teria, vejam vocês, acesso à tecnologia dos progenitores. É claro que nada disso estaria acontecendo de fato, sendo que ela ainda estaria presa dentro dessa simulação, ainda que acreditando piamente que ela teve acesso àquilo, porque o objetivo seria saber, uma vez que a pessoa colocasse as suas mãozinhas em tamanha força, tamanho poder, o que a pessoa faria com aquilo. E aí poderia acontecer alguma coisa do tipo, ela de fato, por livre e espontânea vontade, vendo que aquilo é poder demais para ser largado na mão de qualquer um e destruído a coisa. E aí sim, eles olhando com aquela cara de ahá, você tem as características que nós julgamos. É pegadinha do malandro, você não tinha acordado ainda, então vai lá, minha filha, a gente confia em você. A gente sabe que você é a pessoa correta, do bom coração, com responsabilidade suficiente, mas, por favor, não destrói o bagulho lá não. Você pode usar isso para outras coisas, até porque muito do que você viu que o negócio diz que faz não é exatamente o que diz que faz. Você vai entender melhor quando você encontrar o de verdade. Vai lá, fofinha, vai ser bonitinha lá. Isso tiraria muito mais proveito desse aspecto com uma cara mais inner light que o episódio usou, justamente por, na minha cabeça, fazer mais sentido, deixando então todo esse lado mais de sessão de psicologia para um outro episódio onde ela poderia de fato ser atendida por um conselheiro, talvez até no próprio QG da frota e da federação, de uma forma onde talvez em um episódio ou ao longo dos últimos episódios ela tivesse a chance de lavar o coraçãozinho e se encontrar consigo mesma, o que seria mais proveitoso na minha cabeça. Isso poderia inclusive ser particularmente mais proveitoso se ela tivesse passado pela situação de achar mais uma vez que ia perder o book quando a galera da biblioteca tivesse pedido ou arranjado um jeito de tentar fazer ele ficar. E aí quando ela achasse que fosse perder ele, podia desencadear tudo isso nela. Inclusive justificando o fato dela querer sair da frota e virar esposa e mamãe no último episódio. Bom, quanto a esse episódio eu acho que eu cobri tudo, então agora a gente chega finalmente no momento dos telanautas, aonde o José Aguiar enviou pra gente. Lembrando sobre o episódio anterior. Episódio mediano. Acho que eles têm que treinar melhor os oficiais de segurança, porque pelo amor de Keilas, qualquer um é melhor que eles. Apanham pra caramba. Logo que na cena mostrou tempestade de plasma eu já soube o que era, mas aí tem um furo. Como a Michael conhecia as Badlands, porque no século 23 ninguém falou nisso. Mas fazer o que, né?
José, eu entendo porque você está fazendo esse questionamento, mas a gente tem que lembrar duas coisas. Primeira, nem tudo o que aparece a partir da nova geração era de fato desconhecido pelo pessoal do século 23. Se a gente for ver, a espécie do pessoal do planeta Barzan, que inclusive é a espécie da Nan, só apareceu na nova geração e ainda assim ela estava lá em Discovery, como sendo conhecida de longa data. Eles conhecem os Trill, conhecem os Betazoid e inclusive como sendo espécies que compunham aquele cenário, não tiveram que encontrar com eles só lá no futuro. Então, nesse sentido, não saber da existência da Badlands, talvez simplesmente pelo fato de não ter sido citado, não é sinônimo. E outra, ainda que isso fosse de fato verdade, ela já está no século 32 há tempo o suficiente e já foi citado por vezes o suficiente, inclusive lá no começo da própria terceira temporada, que todo esse pessoal acabou passando por uma espécie de processo de reciclagem, aonde eles meio que voltaram até aulas de história. Então isso justificaria muita coisa. Não vou elogiar de novo a análise porque vão dizer que é rasgação de seda. Então direi que não foi ruim. Até a próxima. Valeu, José, muito obrigado. E o Jonilson Vicente enviou: gostei do episódio, ainda mais com a volta da Nan. Esse império ainda poderá ajudar a Federação. Oi? Talvez no final, uma batalha como a Discovery teve antes de ir para o futuro. Ah, sim, não espero nada menos do que isso, na verdade. Seria possível a volta do Kirk ainda nessa temporada de Discovery? Seria massa. Cara, não é por falta de vontade do William Shatner de voltar a interpretar o seu velho personagem, mas eu não vejo como uma coisa encaixaria na outra num projeto como o final dessa série aqui, honestamente. E o Mauro Duarte manda sua chuva de perguntas. Gostei do episódio, mas o anterior é melhor. No episódio que o casal vilão relembra o início do namoro, eu tive a impressão de que ele era bem importante na hierarquia. Não achei tão estranho ser o sucessor do trono. Cara, ficou claro que o maluco era pelo menos um tremendo Mauricinho. Agora, sucessor do trono, pra mim foi surpresa, assim. Acho que estão enrolando o Booker pra justificar ele aprontar das suas no último episódio, de forma ruim ou boa. Bom, esse personagem acaba caindo naquelas coisas que a gente vê que o personagem em si nem merecia tanto estar no meio das histórias. Era um personagem bacana para ter tido algumas aparições esporádicas ao longo da série, mas acaba se tornando um regular, e aí eles precisam justificar a presença do ator em tela. Agora, em relação ao personagem, ele é um cara de bom coração, que cometeu algumas gafes e cagadas por escolhas que fez, e agora está buscando a redenção. O Dr. Culber tá diferente, mais religioso e lutando quase melhor que a chefe de segurança. Fiquei pensando aqui, será que o tal simbionte não estaria ainda dentro dele? Não, dentro dele não. O que poderia até ter sobrado seria meio que a versão software dele, ou um resquício disso que ficasse dentro do Culber, mas também nada aponta para isso. Toda essa coisa de fazer comentários ali sobre mundos sobrenaturais e coisas mais místicas vem por causa da interação dele com a experiência de ter sido um hospedeiro temporário. Mas provavelmente não pelo fato de ter sobrado nada dentro dele. Pelo menos é o que eu entendi. Desculpe o excesso de perguntas. As outras farei semana que vem. Valeu, Mauro. E se você de casa quiser fazer que nem esses telanautas e participar também aqui do Momento dos Telanautas, é só dar uma olhada nas regras que vão estar na descrição do vídeo. Galera, eu agradeço demais a audiência de vocês por vocês terem chegado até aqui comigo no vídeo por mais uma semana. Eu acho que eu cobri tudo de mais relevante que estava no episódio e fiz os comentários que eu achei que eram pertinentes de serem colocados aqui. Se eu deixei alguma coisa escapar, por favor, me relembrem, escrevendo aqui, seja no Momento dos Telanautas com Responda 2 pontos ou não. Vou gostar de ver a interação de vocês, até porque ela é bastante necessária para mim. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, vou deixar 2 sugestões para vocês continuarem acompanhando o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, até mais.